1, 4 dividido por 2, 2, divido por 2 novamente, 2 dividido por 2, 1. Então, o MMC entre 2 e 4 é 4. Esse será o novo índice das raízes. Então, vai ficar raiz quarta. E o radicando 2, eu vou ter um novo expoente aqui. Nós vamos calcular dividido por raiz quarta de 2. Como essa raiz, o índice permaneceu igualzinho à raiz inicial, então eu nada tenho que fazer aqui. Vou só mexer com essa daqui. O índice é 4. Para manter a equivalência, eu vou ter que dividir este índice pelo índice da raiz inicial. 4 dividido por 2, 2. O valor encontrado eu multiplico pelo expoente daqui. Então, ficou 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui, ó, ficou 2 elevado ao quadrado. Continuando aí, agora eu tenho raízes com os índices iguais. Eu posso efetuar a operação. Então, vamos colocar num único radical 2 elevado ao quadrado dividido por 2. Resolvendo aí, raiz quarta de divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a 1, conservei a base, 2 menos 1, 1. Não preciso colocar aqui. Então, essa é a nossa resposta. Raiz quarta de 2. Tudo bem? Vamos para o exercício de número 4 aí. O exercício de número 4, ele pediu para calcular essas potências aí. Vamos lá? Vamos fazer os cálculos? Na letra A tem raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado. Então, se está sendo elevado ao quadrado, se é a mesma coisa de raiz quadrada de 40 vezes raiz quadrada de 40. Como os índices são os mesmos, coloco num único radical com o mesmo índice das raízes anteriores e faço a multiplicação entre os radicandos. 40 vezes 40, isso aqui vai ser raiz quadrada de 1.600, certo? E agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que fatorar isso daqui, fatorar o 1.600. Como que fica 1.600 fatorado? Então, vamos fazer um rascunho aqui, ó. 1.600 dividido por 2 dá 800 por 2, 400 por 2, 200 por 2, 100 por 2, 50 por 2, 25. Não dá por 2 mais, nem por 3, então vai ser por 5. Dá 5 por 5, dá 1. Então, 1.600 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência vezes 5 elevado ao quadrado. Continuando agora, eu posso extrair tanto o 2 quanto o 5, porque os expoentes deles são múltiplos do índice da raiz. Então, retiro o 2, divido o expoente dele pelo índice da raiz. 6 dividido por 2, 3, vezes, tiro 5, divido o expoente dele pelo índice da raiz. 2 dividido por 2, 1. Não preciso colocar nada. Logo, eu teria aqui 8 vezes 5, porque 2 ao cubo é 8. Repito 5. 5 vezes 8, 40. Essa é a nossa resposta. Uma outra forma de enxergar isso aqui é o seguinte.
É, raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado, isso aqui eu já sei que isso vai ocorrer porque o índice das raízes vai ser o mesmo. Então, eu posso transformar da seguinte forma, olha, observa aqui, vamos resolver de uma outra forma aqui. Raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado. Porque deste passo para esse aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Eu já sei que isso aqui vai ocorrer. Então, basta fazer o quê? Repetir a base do radicando, dividir o expoente pelo índice da raiz. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui está a nossa resposta. Mais fácil assim, na verdade? Vamos fazer a letra B seguindo esse passo aqui? Então, vai ficar da seguinte forma, olha. Raiz sexta de 5 elevado tudo à sexta potência, vai ficar assim, olha. Raiz sexta de 5 elevado à sexta potência. Logo, repito a base e divido o expoente pelo índice da raiz. 6 dividido por 6, 1. Logo, isso aqui é igual a 5. E agora, e este caso aqui? Este caso, eu tenho 2 que multiplica a raiz cúbica de 10 elevado tudo ao cubo. Como que eu calculo isso daqui? Eu preciso elevar tanto 2 ao cubo quanto raiz cúbica de 10 também ao cubo. Vai ficar da seguinte forma: 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. Daqui eu tenho que 2 ao cubo é igual a 8 vezes raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. Então, vai ser 8 que multiplica 10, divido o expoente do radicando pelo índice da raiz. 3 dividido por 3, 1. Logo, eu vou ter aqui 8 vezes 10, que é igual a 80. Tudo bem? Essa é a nossa resposta da letra D. Vamos para outros exercícios. No exercício de número 5, ele pede para nós calcularmos o perímetro de cada figura em que as medidas estão em centímetros, né? Então, eu peguei aí a letra B. A letra B, nós temos aí um retângulo em que os lados, as laterais, medem aqui raiz quadrada de 80 e esses outros dois lados aqui medem raiz quadrada de 180. Perímetro é a soma dos lados, não é verdade? Então, o perímetro vai ser o quê? Raiz quadrada de 80 deste lado aqui, mais raiz quadrada de 80, que é deste lado aqui, mais raiz quadrada de 180, mais raiz quadrada de 180. Certo? Bom, qual que é o próximo passo nosso aqui? Essas raízes aqui, são raízes em que
são raízes em que os radicais são semelhantes. Os índices são iguais e os radicandos também. Então, raiz quadrada de 80 mais raiz quadrada de 80, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 80, mais raiz quadrada de 180 mais raiz quadrada de 180 é igual a 2 vezes raiz quadrada de 180, certo? Bom, qual que é o próximo passo? O próximo passo nosso é fatorar tanto 80 quanto 180. Vamos fatorá-los aqui no canto. 80 fatorado, eu vou começar dividindo por 2. 80 por 2 é 40, dividindo por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, raiz quadrada de 80 vai ser 2 elevado à quarta potência vezes 5. Então, vamos repetir aqui, ó, 2 que multiplica raiz de 2 elevado à quarta potência vezes 5, mais 2 que multiplica, né, a raiz quadrada de 180. Assim como o 80, nós fizemos a decomposição deles em fatores primos, vamos fazer com o 180 também. 180 decomposto aqui vai ficar da seguinte forma: 180 por 2 dá 90, por 2 dá 45. 45 agora não dá para dividir por 2, então vou dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Divido por 3 de novo. 15 dividido por 3 dá 5. Agora eu só posso dividir por 5, dá 1. Então 180 vai ser igual a 2 elevado ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vamos extrair tanto 2 elevado à quarta potência, quanto 2 elevado ao quadrado e também 3 elevado ao quadrado. Vai ficar assim, ó, 2 que multiplica 2, que está dentro dessa raiz, vou dividir o expoente dele pelo índice da raiz. 4 dividido por 2, 2, vezes o quê? Raiz de 5, mais 2 que multiplica. Pego esse 2 aqui que está dentro do radicando, escrevo lá de fora, divido o expoente dele pelo índice da raiz, dá 1, eu não preciso colocar aqui, vezes 3. 3, repetir ele do lado de fora, dividir o expoente dele pelo índice da raiz. 2 dividido por 2 dá 1, não preciso reescrever, vezes o quê? Raiz de 5. Continuando aqui, 2 vezes 2 elevado ao quadrado, então é 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Raiz de 5. Mais, que é o sinal da operação, né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Raiz de 5. Finalizando aqui, como essas raízes aqui, os radicais são semelhantes, ou seja, tanto o índice das raízes quanto os radicandos são iguais, então eu posso somar só os coeficientes, né? 8 mais 12, 20, raiz de 5. Lembrando que a unidade de medida aqui é o quê? Centímetros, né? Beleza? Vamos para o exercício de número 6. O que o exercício de número 6 pede? O exercício de número 6, ele pede para nós calcularmos as áreas das figuras que estão colocadas abaixo, né? E as medidas estão em centímetros. Então, o exercício de número 6, eu já peguei
a letra B para nós efetuarmos a conta aí. Para quem não se lembra, o cálculo da área de um triângulo seria o seguinte, olha, a área de um triângulo é dada por base vezes a altura sobre 2. Essa é a fórmula para nós encontrarmos a área de um triângulo, tá bom? A nossa base aqui, ela vai valer raiz cúbica de 12. Então, a nossa base é igual a raiz cúbica de 12 e a nossa altura, ela é dada por raiz cúbica de 6. A altura desse vértice aqui até essa base aqui é dada por raiz cúbica de 6, tá bom? Então, vamos substituir lá na fórmula, né? Então, a área vai ser igual a raiz cúbica de 12 vezes raiz cúbica de 6. Tudo isso dividido por 2. Então, a área vai ser igual a raiz cúbica de 12 vezes raiz cúbica de 6, eu posso colocar num único radical porque o índice das raízes são iguais. E multiplicar os radicandos, 12 vezes 6. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a área vai ser igual a raiz cúbica de 6 vezes 12 é igual a 72. Sobre 2. Agora, para simplificar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fatorar o 72. Fatorando 72 aqui no cantinho, nós vamos ter o seguinte, olha. 72. Fatorado, eu vou começar a dividir por 2, porque 72 é par, né? 72 por 2 é igual a 36. Por 2 de novo é 18. Divido por 2 de novo dá 9. Não posso mais dividir por 2, eu vou ter que dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu vou reescrever o 72 da seguinte forma. A área vai ser raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Agora eu posso tirar o 2, né? Porque o expoente dele é múltiplo do índice da raiz. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2, coloco do lado de fora, divido o expoente dele pelo índice da raiz. 3 dividido por 3, 1. Não preciso colocar nada. O 3 ao quadrado eu não posso tirar, fica sendo 9 mesmo, né? Divido por 2. Agora eu posso simplificar. Eu posso dividir esse 2 pelo denominador. Então, isso aqui, faltou raiz cúbica aqui, tá bom? Então, isso aqui ficou o quê? A área ficou igual a raiz cúbica de 9. A área, nós fizemos os cálculos aqui, só que cada valor lançado aqui, ele foi dado pela unidade de centímetro, né? Então, centímetro vezes centímetro, eu vou ter o quê? Centímetro ao quadrado. Então, minha resposta aqui vai estar dada em centímetros ao quadrado. Então, a área deste triângulo aqui é raiz cúbica de 9 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Vamos para o último exercício aí. No último exercício,
ele pede o seguinte, olha, o pátio de um colégio tem a forma de um paralelogramo. Então, o paralelogramo, para quem não lembra, é o que? Ele tem os lados opostos paralelos, tá bom? E aí, ela falou o seguinte, olha, que este lado, ele vale raiz quadrada de 1000, e ele foi dado em metros, e esse aqui, a raiz quadrada de 2000, dada em metros, certo? Então, ele pede a medida em metros do contorno do pátio. Lembrando que o paralelogramo ele tem os lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Se aqui vale raiz quadrada de 1000, isso aqui vai valer raiz quadrada de 1000. Se aqui vale raiz quadrada de 2000, aqui vai valer raiz quadrada de 2000, certo? Então, o perímetro aqui, né, que é a medida do contorno da escola, vai ser dada pelo perímetro. Vai ser igual ao quê? A 2 vezes raiz quadrada de 1000, né, porque são dois lados, mais 2 vezes raiz quadrada de 2000, porque aqui são dois lados, né? Agora, o que nós temos que fazer? Fatorar tanto 1000 quanto 2000, né? Fatorando 1000 aqui, ó, eu vou ter o quê? Vou dividir por 2, vai dar 500. Divido por 2, dá 250. Divido por 2 de novo, dá 125. Não dá para dividir por 2 mais, também não dá para dividir por 3, só dá por 5, vai dar 25. Divido por 5 de novo, vai dar 5 por 5, dá 1. Então, 1000 eu posso escrever 1000 como sendo 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Então, vamos escrever aqui, ó. P vai ser igual a 2, que multiplica raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, mais 2 que multiplica raiz de 2000. Vamos fatorar a raiz de 2000 aqui também. Fatorar o 2000, né? 2000 fatorado vai ficar da seguinte forma, ó. 2000 dividido por 2 dá 1000, dividido por 2 dá 500, dividido por 2 dá 250, dividido por 2 dá 125. Não posso dividir mais por 2, divido por 5 agora vai dar 25, divido por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 2000 vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, a quarta potência, vezes 5 elevado ao cubo. Agora, eu posso reescrever isso aqui de tal forma que eu consiga fazer aparecer aqui um expoente que seja múltiplo do índice da raiz. Vamos fazer aqui, igual nós fizemos anteriormente, o perímetro vai ser igual a 2 que multiplica 2 elevado ao quadrado vezes 2, que vai me dar esse 2 ao cubo aqui, vezes 5 elevado ao quadrado vezes 5, que vai me dar esse 5 ao cubo aqui. Aí depois eu vou retirar tanto esse aqui quanto esse de dentro da raiz. Mais 2, que multiplica, eu posso retirar esse elemento aqui da raiz, não posso? Porque o expoente dele é múltiplo do índice da raiz, vai ficar 2. O expoente dele é 4, dividido pelo índice da raiz, que é 2. 4 dividido por 2 é 2, vezes
raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5, que é igual a 5 ao cubo aqui. Depois nós vamos retirar esse 5 aqui também, de dentro da raiz. Então, P vai ser igual a 2 que multiplica. Posso retirar esse aqui de dentro da raiz, vai ficar 2, multiplico, posso retirar esse elemento de dentro da raiz, que vai ficar 5, vezes o quê? 2 vezes 5, mais 2 vezes 2 ao quadrado é 4, vezes eu posso retirar esse elemento da raiz, não posso? Fica 5, que multiplica a raiz de 5. Logo, P vai ser igual a 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 4, 20. 20 raiz de 10, mais, agora vamos resolver isso aqui, 2 vezes 4, 8, 5 vezes 8, 40, raiz de 5. Bom, neste caso aqui, o exercício, ele fala o seguinte, vamos considerar que raiz de 10 é igual a 3,2 e raiz de 5, vamos considerar como sendo igual a 2,3. Vamos substituir tanto o raiz de 10 quanto o raiz de 5. Substituindo aqui, então, o perímetro vai ser com 20, que multiplica o raiz de 10. Raiz de 10, ele vai ser igual ao quê? 3,2 mais 40, que multiplica a raiz de 5. A raiz de 5 igual a 2,3. Bom, 20 vezes 3,2 é igual a 64. Repito o sinal da operação, 40 vezes 2,3 é igual a, perímetro aí vai ser 64 mais 92. 64 mais 92 é igual a 156. O perímetro aí vai ser igual a 156. Como todos os lados aqui foi dado em metro, o perímetro é igual à soma dos lados, então eu tenho como resposta que aqui 156 metros, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado desta aula de resolução de exercícios. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só entrar em contato com a coordenação da escola para que nós possamos tentar esclarecer o que ficou pendente aí, tá bom? Grande abraço a vocês, até mais, tchau, tchau.